o racismo a ponto disso implicar na sua própria profissão. Porque o policial estava ali lutando como policial, ele estava ali exercendo a profissão dele, porém, ele poderia ter no coração, putz, eu deveria estar lutando aqui pela cor da minha pele, porque querendo ou não, sendo policial ou não, ele também poderia estar sofrendo racismo, até mesmo dentro da delegacia, ou fora também, nos seus dias normais de pessoal. E na opinião de vocês, eu quero saber, lógico, acho que é meio difícil implicar na profissão de vocês, mas na situação do policial, eu quero saber qual atitude vocês, por exemplo, na situação ali tomariam. Essa eu vou jogar para ela. Eu não sei. Olha, é uma pergunta que remete a grandes temas. Grandes temas, assim, que são, para as ciências humanas, já, por exemplo, direitos humanos, o papel das ações policiais em relação aos direitos humanos. Né? Que para as ciências humanas, um tema como esse, por exemplo, assim, a gente já sabe o caminho. Né? O debate sobre direitos humanos, e aí o tema do racismo vai bater nisso, né? O que é direito humano, o direito de existir, né? Vai inclusive questionar a instituição polícia, sabe? Aí vai questionar de que maneira? Com uma pergunta, que é a seguinte: por que a segurança pública precisa ser militarizada? Imagina, né? Por que a gente não pensa nisso no nosso dia a dia, né? Se de repente, né, a educação, os professores, né, os bibliotecários, passarem a serem, além de ser servidores da educação, serem servidores de uma lógica militar, né? Se o professor for também um militar, vamos supor, ser professor significa estar seguindo uma carreira hierárquica que ele faz aquilo que foi determinado em algum lugar. Não importa o que você me diga aqui, eu vou ter que te enquadrar na ordem que eu recebi. Vamos supor. Eu acho que, assim, no contexto político que o Brasil está, pelo menos de 2016 para cá, a gente consegue até identificar quem talvez defenda uma coisa dessas. Não é verdade? Mas, assim, para geral aqui, isso seria um absurdo para vocês? Pensar nisso? O professor, né, o Flávio, aqui eu, a gente não poder, a gente ter, assim, uma determinação prévia de como agir. Ao invés de nós, como professores, chegarmos na sala de aula, né, entendemos uma determinada situação, sei lá, teve uma situação recente, a gente chegou numa turma, eu e o professor que dividimos essa turma, e tinham 10 estudantes meio adoecidos, assim, eles estavam passando mal. Se a gente chegar, né, se a nossa profissão fosse militarizada, né, a gente tivesse a ordem de que eles tinham que ficar ali, de todo jeito, até terminar a aula, senão eles seriam penalizados de alguma maneira, isso faria sentido? Faria sentido? Está lidando com pessoas, né? Lidar com pessoas significa estar lidando com história humana, com condição humana. O que é a condição humana? Ela é dinâmica. Ela, por mais que ela tenha permanências, ela está mudando também todos os dias. Nós temos, né? Você nunca sabe como é que vai ser amanhã, se você vai acordar bem, se você vai ter passado por uma situação que te traumatizou, aí você não conseguiu ir para a escola, sabe? Eu estou aqui jogando alto, mas aí, por que a segurança pública funciona
assim, determinada pela ordem. A ordem, ela é anterior à dinâmica da realidade. Eu não sei se estou me fazendo clara. Não é? Então, o policial negro ali na cena, né, naquele momento ele não é negro. Ele é um policial. Ele é, e aí a gente tem que lembrar, assim, nesse caso, ser policial significa ser militar. É um funcionamento, né, é um funcionamento, assim, eu estou sob ordens. Eles foram para lá impedir de a manifestação caminhar porque eles receberam ordens. Ora, mas a manifestação não tem uma razão? Não houve um assassinato de um inocente? Por que a manifestação não é um direito? A gente não está numa democracia? As pessoas não são cidadãs? Né? Por que a manifestação não pode passar na rua? Receberam ordens. Não importa a cor da pele do policial nessa hora. Né? A única coisa que poderia fazê-lo mudar ali a postura seria ele desistir de ser policial naquela hora. E ele, né, se desfazer ali das suas vestimentas, daquela profissão. E aí eu questiono né? Uma coisa é você ser profissional de segurança pública. Outra coisa são as nossas sociedades contemporâneas, assim, construírem a noção de segurança pública com noção de militarização. Que segurança pública é essa? Né? Até que ponto? Segurança para quem? De que forma? Quem é ouvido? Quem não é? Quem acaba tomando tiro porque está com uma escova no bolso? Também foi um policial, não foi? E a manifestação estava ocorrendo justamente por isso. E aí, você também, né, tem um sistema de segurança pública que é militarizado, significa que a polícia ela julga a si própria. A sociedade está tentando julgar, a manifestação está caminhando pacificamente numa rua. E ela é impedida pela própria polícia que julga a si própria e o policial não é... Até a hora que a própria advogada do filme fala de que quando levam esses casos para o tribunal, 99% das vezes, né, os casos são levados ao julgamento. E aí o pai dela pergunta, e os outros 1%? Aí ela fala que geralmente eram casos envolvendo os policiais, que é isso que ela acabou de falar, que a polícia vai julgar a si própria. Então, de alguma forma, eles vão acabar se beneficiando. Não se beneficiando, mas... enfim. Mas, então, a sua pergunta remete a um debate, assim, muito complexo, percebe? Que vai ter a ver com direitos humanos, vai ter a ver com o debate de militarização da segurança pública. E aí, como que o racismo está implicado nisso tudo? E, de repente, né, no que é ser um policial negro no Brasil, no que é ser um policial negro nos Estados Unidos. E a gente teria que chamar a galera aqui para conversar, né? Para ouvir também, de repente, como que é isso para eles. Né? Eu não sei se... Porque assim, não é uma resposta, é uma série de reflexões e questionamentos. Né? Como a gente se trouxe, eu acho que é muita questão da história. Né? A história que a gente traz, né? Eu, na minha área de atuação como bibliotecária, eu posso falar com segurança, assim, dos acervos hoje, se a gente fala de descolonização de acervos. Como que a gente descoloniza os acervos? Né? Trazendo literatura afro-brasileira e indígena, que é do nosso povo realmente, né? Se somos 54% da população, a gente precisa desse tipo de literatura. E quando o profissional fala, olha, eu não acho importante que tem que ter essa literatura que trata da história da sociedade, então ela está excluindo o que é os 54%. Eu acho que aquilo tem que ser eurocentrado sempre. Então é um tipo também de violência quando a gente fala, olha, eu não preciso trazer essa cultura, eu não preciso, da mesma forma, de debate de professores, quando eles falam, olha, eu não preciso abordar a temática, não é necessário, mas a gente está formando pessoas. Né? Então, se eu estou formando pessoas, eu preciso trazer materiais, eu preciso trazer essa discussão para dentro da sala de aula, porque não é um problema lá fora, é um problema interno. Se a gente falar que a nossa instituição ela não é racista, a gente está mentindo.
Porque o racismo está em todo lugar. Né? Por mais que a gente ache que viva uma utopia, não, aqui não tem, aqui a gente é todo mundo igual, não é. Né? Então, quando a gente traz histórias de si, traz histórias de outras pessoas e traz isso em debate, quando a gente fala de experiências e de escrevivências, né, a gente está falando de histórias, a gente está falando de histórias, de pautas que a gente precisa trazer, né, emergir essas pautas na sociedade. A gente não pode mais jogar isso para debaixo do tapete. Então, eu acho que é isso. Estou contribuindo um pouquinho que a gente trouxe, para acho que ela refletiu mais sobre essa complementação. Professora, sobre o que a Tati falou de a lei de injúria racial acobertar o racismo, eu tive uma professora uma vez que ela, há 3, 4 anos atrás, não é uma pergunta, é mais um comentário, que ela falou que até naquele dia, né, que ela estava falando pra gente, que no Brasil existem as 2 leis, a de racismo e de injúria racial, mas que até aquele dia nenhuma pessoa tinha sido acusada de racismo, só de injúria racial. Então, na época, assim, eu não entendia muito bem, né, mas aí depois como que forte, né? Como que isso funciona, né? Realmente. Porque como o racismo, a pena é bem maior, então as pessoas não vão condenar por racismo, porque, imagina, ser preso por causa de racismo, ser preso por insultar o outro, imagina, vamos colocar como injúria. Então, isso é o que acontece. Não sei se vocês já escutaram casos de pessoas que foram condenadas por racismo. Se tiver um ou outro, às vezes até chega numa instância, mas aí o entendimento do juiz, que o nosso jurídico ainda é eurocentrado, é racista, e tanto é que reflete nas condenações, né? Que a gente vê pessoas, que a gente teve o caso que a Fabi trouxe do Rafael do Brasil? Não, do Rafael do Pinho Sol. Né? Que a gente teve o caso do Rafael, que aí ele foi preso porque ele tinha saído do mercado, ele estava com Pinho Sol e mais alguns produtos, né? Que aí a polícia pegou ele e falou, não, você está fazendo bom, porque era bem na época das manifestações que estava tendo contra a Dilma, se eu não me engano, na época do impeachment, né? E aprenderam ele porque achou que ele estava com materiais para produzir bombas. Só que aí a gente pega um caso do filho de uma juíza, que ele foi pego com um carro abarrotado de drogas, indo para outro país, e qual que foi a condenação dele? Caso de recuperação. Então, o nosso judiciário, o nosso jurídico, ele é racista, né? Porque a proporção de penas é muito, enquanto um crime é assim, porque na verdade o Rafael não estava cometendo um crime, ele só foi confundido, foi um achismo. Enquanto o caso do filho da juíza era um carro cheio de drogas. Não tinha como, o cara era cadeia, pronto. Mas por ele ser filho de juiz e tudo mais, então foi amenizado. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas no filme, o policial não chegou aí nem a julgamento. Tá? O policial não chegou aí nem a julgamento. E aqui no Brasil, o policial que assassinou um homem negro da mesma forma, asfixiado, ele só foi condenado, acho que 3 anos, 3 anos, né? Foi 3 anos. Ele foi condenado a 3 anos de prisão. E ele pode ser liberado antes por bom comportamento. Ok, que bacana, né? É o sistema judiciário que a gente vive, gente. É isso aí. A gente vive e sobrevive de um sistema judicial racista e eurocentrista. E a gente vai continuar vendo isso enquanto não houver mudança. Pode falar. Na visão de vocês, o que vocês achariam que dá para diferenciar um ato de corrupção? Por exemplo, nem vocês disseram, a filha da juíza, ela tem um cargo alto, ele não teve a mesma pena que outras pessoas teriam. Como que dá para separar um ato de corrupção tipo esse de um ato racista, por exemplo? Melhor ser. Enfim, caso a caso, a gente vai ter que refletir sobre o caso que foi citado, que você está partindo para pensar, né? Será que dá para separar nesse caso? Ou em todos os outros que envolvem uma série de vícios assim, no processo de julgamento que se percebe, né? Que
não está se tratando da pessoa como pessoa plena de direitos, porque ela é negra, ou porque de repente, sei lá, do pensando em outras situações, homossexuais, mulheres, né? As mulheres, né? Em caso, por exemplo, em caso de violência doméstica, né? Violência sexual, né? Enfim, as outras todas, violência já psicológica, enfim. O que eu já trabalhei com direitos humanos e assim, o que a gente percebe, e isso está muito bem dito também na literatura, é que os grupos sociais, né, que sofrem violências em virtude no caso, da sua condição de existência, né, e aí por isso a gente acaba formando grupos sociais que sofrem violências, né, a condição de ser mulher, aí existe, enfim, e isso nos faz sofrer, por exemplo, feminicídio. É o fato de que a pessoa foi assassinada porque é mulher, né? Esse tipo de coisa, você tem um fenômeno assim, constante de, ao procurar os seus direitos, você passar por outro processo de violência, que é a chamada violência institucional. O Estado já, de certa maneira, te violentou porque tu tá, por ser mulher ou por ser negro, por ser homossexual, vulnerável na sociedade. Tu não tem segurança pública, de fato, né, na rua e nas instituições para isso, né? E aí tu sofre violência, tu vai procurar teus direitos, tu chega na delegacia, é comum tu ser questionado pela violência que tu sofreu. Mas por que você estava ali? Mas aquilo era a hora? Mas será? Sabe? Então, é muito difícil, se a gente está falando de países que têm o racismo como um fenômeno real, estruturante da sua história, né, que se mantém no seu cotidiano, é muito difícil, né, você falar até de corrupção em geral, sem acabar chegando em racismo, né? Porque aí eu vou pensar mais alto agora, tipo, o que é, por exemplo, a gente saber de uma denúncia de um político que tirou dinheiro da merenda, e aí isso significa que foi uma escola pública, e aí quem mais precisa de escola pública, percebe onde eu estou chegando? Mais uma vez, qual é a população que vai ser mais atingida, então, pela corrupção? A gente vai chegar de novo no debate sobre a população afro, a população negra. Então, eu diria que não dá para separar, em virtude de sermos sujeitos, né, construídos nessa cultura racista, né? E é muito recente, né, que a gente esteja conseguindo ter como lei, né? Falar sobre racismo nas escolas é lei, né? Racismo é crime, sabe? Tipo, não tem como separar. Eu acho que Léo queria falar. Não, eu ia fazer um comentário sobre o que você falou. Até mesmo para as mulheres, quando vai fazer alguma denúncia na delegacia da mulher, são homens que estão lá para atendê-las, né? Então, assim, como você vai falar de uma coisa que você sofreu, você está sofrendo com um homem? E na maioria das vezes até questiona, né? Mas aconteceu isso mesmo? Você fez alguma coisa para ele fazer isso com você e tal? Assim, Você não pediu para acompanhar? Só falta perguntar isso, né? O que você fez? Você pediu para acompanhar? Né? Então, até no filme, na questão do policial, eu lembro que aí eles tentaram colocar, né, o filho do cara, não, mas ele trafica. E aí o policial passava na televisão como um coitadinho, não conseguia nem comprar um leite mais. Aí é menos um preto. Menos um preto, né? Porque ele estava fazendo alguma coisa errada, estava no lugar errado, então ele merecia morrer. Né? Então é diferente, né, da questão do menino, filho da juíza, né, que foi preso por estar com muita droga. O cara não estava com nenhuma droga, ele só foi entrar, pegar uma escova, né, e aí o policial achou que ele ia atirar.
Mas se, por exemplo, se fosse o policial abordando, né, que o cara foi abordado, né, pela polícia. A polícia por que suspeitou que ele estava com drogas no carro? Deve ter ou alguma denúncia, alguma coisa do tipo. Aí ele também, ele estava com tênis caro, estava de carro, alguma coisa errada, né? Sim, sim. Porque é inconcebível que os negros desse bairro tenha dinheiro para comprar esse tipo de coisa. Então é mais fácil. Então aquele negócio, a corrupção é mais. Não existe, a corrupção existe, isso é fato, né, a gente sabe, mas as pessoas negras ainda, a gente fala, não tem poder para tanto, né? Essa corrupta, a gente tem? Acho que não. A gente não tem poder, né? Que a gente entra na questão do racismo reverso, a gente não tem poder ainda para. Mas eu acho mais alguém para finalizar, que você não Sim. consegue. A gente está finalizando. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma observação? Não? Eu vou pedir que vocês façam suas falas de encerramento. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito bom, né? Acho que a galera curtiu, hein? Galera que ficou até agora, então, e se fala, né? E espere um pouquinho, quando elas terminarem, que a gente vai ver a nossa questão da frequência, tá? Esse horário. Eu quero agradecer de novo ao professor Flávio e à Marcela pelo convite, por terem atendido a minha sugestão. Eu já joguei outra deixa aí para vocês. Obrigada a todo mundo também, todo mundo participou, fez a pergunta. É muito importante vocês estarem aqui para ouvir isso, porque é um debate muito longo, muito complexo, que dá para ficar mais horas e horas a fio aqui, não tem como, infelizmente. Então, talvez no próximo encontro, quem sabe, a gente se veja novamente. E fica o questionamento aí, né? A gente está falando aqui, debatendo sobre justiça social e racismo em final de agosto e não em novembro. Já é uma vitória. Talvez em novembro a gente se veja de novo, mas a gente já deu um passo à frente. Queria agradecer mais uma vez o convite do Flávio, da Geice, né, para participar da mesa, Fabi, né, que a gente pôde compartilhar informações, experiências, né, falar do filme, né, que realmente ele nos toca, ele nos traz várias reflexões, né, e agradeço por vocês me ouvirem de novo mais uma vez. E espero, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou sempre ali na biblioteca. O colega falou do policial, convido a ler o livro Encarceramento em Massa, que a gente tem lá na biblioteca, da coleção Feminismos Plurais, como uma boa bibliotecária de se indicar. Sim. Então é isso, obrigada, boa tarde, boa sexta, sextou para todo mundo, né? E é isso aí, gente, bom final de semana, obrigada. Eu vou colocar o questionário aqui do projeto. Se vocês puderem responder também, vou colocar o QR Code para vocês responderem algumas perguntas sobre o filme e sobre algumas percepções de vocês. Tá bom? Obrigada. Gente, para finalizar, eu queria fazer menção a uma coisa que a gente estava conversando ontem, Tati e eu, que é o aniversário do NEABI. O NEABI, a gente vai conversar muito ainda sobre isso, né? Mas relembrando, é o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, né, que a gente tem nos institutos federais, né? A gente tem aqui, né, do IFESP também. Eu era do NEABI lá do IFAO, agora eu estou colaboradora do NEABI do IFESP, e lembremos que a Tatiane é uma das coordenadoras, né? A coordenação do IFESP tem 3 pessoas. A gente tem o privilégio de uma dessas 3 pessoas ser a Tatiane no nosso campus, então, assim, isso é muito legal. E aí, hoje é aniversário do NEABI. O NEABI hoje está fazendo 7 anos, isso. E eu acho que a gente está se sentindo comemorando um pouco isso também, né? Coincidência muito boa, né? E a Fabi fazendo parte disso.
isso. E aí a gente programou para o dia 28 de setembro, para comemorar mesmo, assim, embora um mês depois, mas a gente vai fazer isso, para comemorar o aniversário do NEABI, a gente vai ter aqui no campus, no dia 28, uma roda de conversa sobre o conto da Conceição Evaristo, né, que é a gente combinamos, entre aspas, de não morrer. Esse conto está no Olhos d'Água, tem na biblioteca Olhos d'Água, mas enfim, eu consigo passar para vocês depois só esse conto, né? Acho que não vai ter problema autoral, até porque ele está na internet também, né, disponível. E, enfim, sintam-se convidados desde já, até lá a gente vai estar divulgando mais para relembrar, vai ser às 18 horas, das 18 às 19, tá? O QR Code tem como... Eu não sei se vai ter como projetar aqui, mas ele está aqui de todo modo. Se vocês acham importante, né, enfim, a manutenção de projetos como esse, né, e a intersecção também com as aulas, atividades assim no campus, fortaleçam o projeto fazendo a avaliação aqui, né, antes de ir embora, passa aqui o celular no QR Code. E não sei se o Flávio quer dar uma palavrinha, ou a Marcela. Eu vou encerrar. Muito obrigada. Tá? E vamos aplaudir novamente.